Começamos este percurso pelos castelos do Alto Coa, aqui no Sabugal, a atual sede municipal e um dos concelhos medievais mais antigos da região a oriente da Serra da Estrela. As escavações arqueológicas provam uma ocupação humana com mais de 3.000 anos, neste pequeno outeiro, contornado pelo rio Coa e rodeado de férteis veigas de cultivo, num dos principais pontos de passagem deste curso fluvial que corre para norte e desagua no rio Douro. As primeiras referências à povoação medieval de Sabucale recuam aos finais do século XII, quando esta recebeu foral do rei Dom Alfonso IX de Leão, num período de formação das duas nações peninsulares e de definição das suas fronteiras. O documento foi outorgado com o objetivo de vincar o domínio territorial leonês no Val do Coa, tradicionalmente reclamado pelos portugueses, como tendo sido conquistado aos mouros pelo rei Dom Afonso Henriques. O Sabugal torna-se assim um dos maiores enclaves políticos da região, com um termo municipal que chegava até ao rio Erges e ultrapassava a margem contrária do rio Coa até aos limites de Belmonte e da Guarda. Desde cedo que se ergueu uma muralha em torno da povoação e, posteriormente, o castelo foi construído na vertente ocidental, de sobreaviso para a margem contrária do rio Coa. Deste modo, o Reino de Leão fazia frente à Covilhã e à Guarda. O Reino Português responde ao domínio territorial do Sabugal, promovendo a edificação de duas novas fortificações. Primeiramente, Vila do Touro, concedida pelo Concelho da Guarda aos Templários em 1220, e depois Sortelha, que recebe foral por Dom Sancho II cerca de 1229. Contudo, os monarcas portugueses nunca desistiram de reaver a totalidade de Ribacoa e em 1296, Dom Dinis, numa incursão militar até Ciudad Rodrigo, aproveitando um período de fraqueza da corte leonesa, toma a vila do Sabugal, juntamente com Alfaiates e Vilar Maior. E em 1297 legitima de forma pacífica esta captura, assinando um tratado com o rei Dom Fernando IV de Leão e Castela, o Tratado de Alcanises. Agora, o castelo, edificado com o objetivo de controlar e vigiar a margem esquerda do rio Coa, torna-se português. A fronteira recuou cerca de 25 km para leste e a fortificação ficou com a retaguarda ameaçada pela nação vizinha. E estando localizada num ponto baixo do Val do Coa, rodeado por colinas, o castelo não tinha grande capacidade de vigilância à distância. A única solução arquitetónica adequada para colmatar este problema era edificar uma torre elevada do lado oriental do castelo para aumentar a capacidade de controle da aproximação do exército inimigo. Provavelmente, logo no reinado de Dom Dinis, dá-se início à construção da elevadíssima torre de menagem do castelo, com uma altura de 28 metros, que permitia aumentar a sua capacidade de visualização paisagística de 8 km para um máximo de 15 km. A torre é de arquitetura gótica, com a peculiaridade de ter planta pentagonal, praticamente única hoje em todo Portugal. Tem varandas em cada uma das 5 faces, apetrechadas de machicoli ou matacães, soluções da arquitetura militar francesa que permitiam atirar pedras, armas de arremesso ou líquidos incandescentes aos assaltantes da fortificação, especialmente à entrada.
Existe um documento datado de 1303 que identifica Frei Pedro de Alcobaça como o mestre da confraria de pedreiros que edificaram a torre. Este documento registra o pagamento da primeira fase da obra, desde a base até à porta de entrada na torre, através do adarve da muralha. Contudo, a torre não foi acabada no século XIV, mas décadas mais tarde. Como prova disso, encontram-se as pedras de fecho das nervuras das duas abóbadas da torre, com o escudo português rodeado por um elemento decorativo cordiforme, tipicamente manuelino. Em 1509, a torre estava já concluída, conforme os desenhos feitos por Duarte de Armas, mordomo-mor do rei Dom Manuel I. Nesses desenhos, podemos verificar que nos inícios do século XVI o castelo tinha já uma barbacã baixa para fazer face às novas armas de fogo e com seteiras cruciformes e troneiras para caber um trono, que são pequenos canhões de projéteis pirobalísticos que nos finais do século XIV se adotam nos castelos como meio de defesa ativa da praça militar. Tinha igualmente um fosso em torno, que podia estar revestido de água, permitindo o acesso ao interior apenas por uma ponte levadiça. No topo da torre existe um terraço com ameias que dispõe de duas gárgulas. Uma já está completamente destruída e a outra ainda se conserva. Eram escoadores de água das chuvas para o exterior, impedindo de descair pela parede, muito comuns no período gótico, que acabaram por ganhar formas escultóricas e decorativas com alguma carga sarcástica. As gárgulas do Castelo do Sabugal estão, por exemplo, viradas para a Espanha, representando um animal mamífero mitológico com o órgão sexual pronunciado. Como torre gótica, ela está repleta de sinais gravados na face dos silhares, coloquialmente chamados de marcas de canteiro, que identificam individualmente os artífices ou a corporação de pedreiros responsáveis pela edificação militar e contabilizavam a quantidade de pedra talhada para pagamento do trabalho. Existem algumas marcas que se destacam, como a estrela de 5 pontas, ou pentagrama, que é uma representação muito arcaica que recua à pré-história e é conotada com a simbologia solar. Ou as cruzes suásticas, que são símbolos conotados com a cultura indo-europeia, ainda hoje são usados na Índia, também de origem pré-histórica e representando igualmente os raios solares. Nestes dois casos, são signos de função apotropaica, isto é, de proteção da obra e dos trabalhadores. Na gravura quinhentista de Duarte de Armas, ficamos a saber que no interior do castelo havia vários edifícios adoçados às paredes. E ainda hoje se identificam as marcas das primitivas vigas do telhado. Nessa gravura sabemos também que havia uma pequena capela na parede oriental, uma tafona para moagem de cereais a poente e o poço, no centro do recinto. Nas escavações arqueológicas realizadas aqui no interior do castelo, detectaram-se algumas das paredes das edificações, que foram posteriormente derrubadas quando o castelo foi convertido em cemitério nos inícios do século XIX, após as invasões francesas. Mas o poço nunca foi encontrado. Por tudo isto, não será tempo perdido a visita ao Castelo do Sabugal. Aqui poderá encontrar outras curiosidades históricas complementares a estas e viver a experiência de vivência no interior de um castelo da Idade Média.